E se o nascimento humano mais célebre e talvez o mais debatido de toda a história não tivesse envolvido, tipo, a união de DNA humano algum? Nossa, isso já muda tudo, né? Pois é, e se um dos textos mais antigos da nossa civilização escondesse ali sob a superfície uma descrição quase clínica de uma biologia divina intocada? É uma premissa forte. Muito forte. Porque quando a gente lê um documento antigo ou um relato religioso que a cultura já repetiu milhares de vezes, acontece um fenômeno muito louco com a nossa mente. O cérebro simplesmente entra numa espécie de piloto automático. Ah, com certeza, a gente para de prestar atenção. Exato. As palavras perdem a textura original, sabe? É como passar por aquele mesmo trajeto todo dia para ir ao trabalho. A paisagem vira um borrão, as cores se misturam e a gente deixa de notar a arquitetura, os detalhes. A gente para de ler o que realmente está na página e começa a ler só o que acha que já sabe. E o grande perigo dessa anestesia literária, digamos assim, é que, ao deslizarmos os olhos por textos que moldaram culturas inteiras, a gente perde um oceano de significados. Uhum. A gente acaba ignorando as tensões políticas, as escolhas cirúrgicas de vocabulário, E até os debates filosóficos da época, né? sim, que estavam fervilhando no momento exato em que aquelas palavras foram registradas pela primeira vez. Então, o desafio é justamente raspar essa pátina de familiaridade. É tentar enxergar o texto com aquele frescor, com a estranheza de quem está lendo pela primeira vez. E a missão da nossa análise aprofundada de hoje é fazer exatamente isso. A gente vai pegar uma única frase, daquelas que muita gente recita de memória sem pensar duas vezes, e provar que ela esconde um universo inteiro de disputas linguísticas de história antiga e uma perspectiva teológica muito, muito surpreendente. E para guiar quem está acompanhando a nossa bússola hoje é um documento bem denso, bem detalhado, escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Isso. O material se chama Estudo Bíblico de Mateus 1, 21, na visão triofanista. E o foco dele recai sobre um dos versículos centrais de toda a teologia cristã. A frase, traduzida de forma simples, diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na superfície parece só um aviso, né? Uma instrução de família. Tipo um recado prático. Exato. Mas o que o estudo do Marcelo Oliveira faz é uma verdadeira autópsia dessa única linha. O documento destrincha o grego original para mostrar que a gente não está lidando só com uma questão de tradução direta. Não é só passar de um idioma para o outro. Não mesmo. Estamos diante de uma visão teológica super específica que o autor chama de visão triunfanista. E essa lente traz uma tese radical sobre a natureza física e espiritual daquele evento. Ela questiona a genética do nascimento e a própria estrutura da salvação. E vale ressaltar para o pessoal que a nossa abordagem aqui é puramente de investigação histórica e linguística, tá? A nossa posição é neutra, o objetivo não é entregar um sermão ou validar doutrinas. Com certeza. É mais entender a mecânica dessas palavras. É como elas moldaram identidades ao longo dos séculos. Certo? Vamos desempacotar isso, porque a ideia é terminar essa conversa enxergando esses textos com uma ótica tridimensional. Vamos lá. Para entender o peso dessa instrução, a gente precisa olhar para quem é o sujeito da ação. Hoje em dia, a gente tem uma relação quase inteiramente estética com nomes, não acha? Ah, sim. Muito baseada no que soa bem. Pois é. Escolhemos um nome porque o som é agradável, porque combina com o sobrenome, às vezes é uma tendência, ou para homenagear um parente. É quase como escolher a marca de um produto. É uma escolha bem pessoal e estética. Mas o documento contrasta essa nossa visão moderna com o peso absoluto da nomenclatura no mundo antigo. O autor foca em duas palavras gregas fundamentais aí no texto. A palavra ônoma, que a gente traduz como nome, e o verbo kaleseis, que significa chamarás ou nomearás. No contexto daquela época, dar um nome a alguém não era preencher um registro civil. Era um ato de extrema autoridade. Mais do que isso, era uma declaração inegociável de destino. A palavra carrega uma função ontológica, sabe? Ela define a essência do ser. Caramba. E o nome grego Iesum, que aparece na frase, é a transcrição direta do hebraico Yeshua. E Yeshua tem um significado literal imponente, que é Yahweh é salvação. É muito impressionante pensar nessa diferença de paradigma. Porque, como eu falei, hoje é tipo escolher uma embalagem.
Mas na antiguidade, o nome operava como o código-fonte de um software. Adorei a analogia. Código-fonte. Ele ditava exatamente qual seria a função daquela pessoa no mundo, os parâmetros da existência dela. Se o nome carrega a missão, o menino já nasce com o roteiro da vida dele impresso na identidade verbal. Sim, e cada vez que alguém chamasse ele na rua, estaria declarando o propósito dele, mesmo sem querer. O que é fascinante aqui é que o estudo ressalta como Yeshua deixa de ser só uma etiqueta, vira uma proclamação teológica viva. Uma declaração em tempo real. Exato, o autor enfatiza que a identidade dele está desde a concepção, fundida com a divindade e com a obra redentora. Dar esse nome, por instrução direta, era afirmar que o sagrado estava invadindo a história de forma concreta. A missão de resgate se torna inseparável daquele ser humano caminhando pela Judéia. Mas olha só, se o código-fonte dele carrega o significado de resgate, a pergunta lógica que vem é resgate de quê exatamente? A gente precisa entender a anatomia desse salvamento, né? Com certeza. E o documento mergulha nisso ao dissecar o verbo grego sozi. Que significa ele salvará. Isso. Acompanhado da expressão apoton hamartion, que traduzimos como dos pecados. A palavra salvar vem do verbo sozo, e no Novo Testamento essa palavra tem uma aplicação bem elástica, sabe? Como assim, elástico? Em algumas passagens ela é usada para descrever cura física, em outras é preservar a vida de um perigo ou restaurar algo quebrado. Mas o autor mostra que nesse versículo o foco cirúrgico é a salvação de um império muito particular, o império do pecado. Certo, mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, rapidinho. Vai lá. Pensando com a cabeça de alguém daquele período histórico no primeiro século. Israel estava sob a bota opressora do Império Romano. Época bem tensa. Muito tensa. Impostos altíssimos, legiões estrangeiras violentas, crucificações públicas para quem ousasse se rebelar. O povo esperava um Messias que fosse um herói militar, tipo um novo rei Davi com uma espada pronto para expulsar os romanos. É o que faria sentido para o contexto geopolítico deles. Exato. Então, dizer para essa população desesperada que o resgate final prometido vai separar eles dos pecados não seria uma decepção imensa, um banho de água fria para quem estava afiando espadas aguardando uma revolução armada? É uma ótima pergunta. E o estudo do Marcelo Oliveira toca justamente nesse nervo. Havia essa expectativa de um libertador social. Os zelotes, por exemplo, estavam prontos para a guerra. Mas o autor chama atenção para o peso de uma preposição grega minúscula no texto, a palavra apó. Apó. Isso. Ela não indica só um afastamento suave. Ela carrega o sentido de uma separação radical, uma ruptura severa, de arrancar algo da origem. E o alvo disso é o Laon Altu, o seu povo. O documento explica que isso começa no Israel messiânico, mas a intenção era expandir para todos os fiéis. Então o texto está pegando aquela mira popular que estava apontada para o inimigo externo, com escudos romanos, E redirecionando. redirecionando a mira para um inimigo interno e invisível. É isso. Exatamente isso. E o estudo fundamenta essa ideia usando profecias mais antigas como Jeremias e Isaías. Essas passagens já desenhavam uma libertação baseada na transformação interna. A tese é que a escravidão matriz, a origem de toda a destruição, era espiritual e moral, e não os imperadores em Roma. Nossa, isso muda a escala do jogo. Muda totalmente. A missão codificada no nome Yeshua não era fundar um império geográfico. Era provocar esse apormá, essa separação absoluta, cortando as correntes da transgressão. Certo, mas parando para pensar, se a missão é tão radical, se a ideia é causar um curto-circuito na estrutura moral da humanidade, a entrada desse indivíduo no mundo físico não poderia ser comum, né? A fundação não poderia estar comprometida. O autor do estudo concorda 100% com essa lógica. E aí a gente volta para a primeira palavra do versículo, que é a ignição desse debate todo. A palavra grega texetai. Que a gente traduz como ela dará à luz. Isso. E é explorando essa palavra que o documento entra na tese mais polêmica dele, a tal da visão triofanista. Então me conta, como o autor usa a metáfora de dar à luz para sustentar essa visão tão específica?
Bom, o documento investiga a raiz do verbo, que é ticto. No grego clássico, descreve o ato biológico de parir. E tem uma poesia etimológica aí, porque sugere a passagem de um ambiente escuro, que é o útero, para um ambiente iluminado, para o mundo exterior. É a revelação da vida. Uhum. Na teologia clássica, a procriação é vista como uma cocriação. 3 partes: o homem com o material masculino, a mulher com o feminino e Deus com o fôlego de vida. Que é o que qualquer líder religioso da época entenderia como padrão, né? Uma parceria entre a biologia dos pais e Deus. Exato. Mas a visão triunfanista destrói essa noção de parceria no caso específico do nascimento de Jesus. O argumento central do irmão Marcelo Oliveira é que, nesse caso, dar à luz é elevado a uma categoria milagrosa e escatológica. De inauguração de uma nova era. Sim. E o estudo defende não só a ausência do pai biológico. Ele vai além e faz uma afirmação muito ousada sobre a composição do menino. Segundo o texto, Jesus é a manifestação carnal da essência puramente divina. Tá. E por ser uma criação distinta da linhagem humana corrompida, o autor escreve que ele, abre aspas, provavelmente não herdou o DNA humano de Maria. Uau! Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos tentar visualizar a magnitude técnica disso. Porque numa concepção normal, você pega ingredientes de 2 fontes, mistura tudo e assa um bolo. Fica impossível separar o que veio de onde. Perfeito, o bolo já está misturado. Mas a visão do autor rejeita essa mistura biológica. Então, talvez a analogia seja mais tipo um teletransporte, ou criar um receptáculo. Imagina um ourives que forjou um cálice de ouro puro em outro planeta. Ele acha uma arca de madeira preciosa só para transportar o artefato em segurança. Tô acompanhando. A arca guarda o cálice durante a viagem, mas a madeira nunca se funde com o metal. O artefato não absorve nada da madeira. É essa a lógica, uma matéria totalmente divina que só usou o útero como portal biológico, sem absorver a genética humana. Essa imagem da arca ilustra com muita precisão o texto. O documento sustenta que Jesus era essencialmente uma propriedade divina, moldado diretamente pelo Espírito Santo. Maria operou como a arca da sua analogia. Ela foi o canal de revelação. O portal poético da escuridão para a luz. Exatamente. Mas o material de base, o que crescia ali, seria 100% divino. Sem a união física humana, o autor argumenta que a herança genética natural, que carrega a falha moral, foi completamente contornada. E isso conecta perfeitamente com aquele conceito de separação que a gente falou, o apó? Sim, total. A salvação não seria só um ensino moral. O próprio maquinário celular dele já operaria sob esse princípio de separação absoluta desde a gestação. Se conectarmos isso a um panorama maior, a coesão teológica é formidável. Ao remover a herança genética humana, o evento deixa de ser uma anomalia de fertilidade e passa a ser a invasão de uma realidade incontaminada no mundo quebrado. Caramba, a divindade intocada garantida pela própria constituição celular dele. É impressionante a carga teórica que existe dentro de uma frase tão rápida. É muita coisa, e o autor reconhece essa densidade. No final do documento, ele propõe umas paráfrases. Porque as traduções secas não carregam todo esse peso do grego. Tem uma reescrita que ele chama de paráfrase contextualizada, né? É um mosaico para unir tudo isso. Eu até separei aqui, ele traduz assim: a mulher vai dar à luz um menino e você deve nomeá-lo Jesus, Yeshua, pois ele tem a missão divina de resgatar o povo de Deus, livrando-lo da culpa e do domínio do pecado. Essa paráfrase é genial porque desfaz o nosso piloto automático. Introduz a missão divina, o propósito inato do nome, o ônoma. E quando fala em resgatar, captura a urgência do sotei. E, claro, livrar do domínio do pecado honra a força cirúrgica da preposição apó. Eram as correntes morais da humanidade. É uma viagem vertiginosa, né? Começamos com um recado simples de família, desenterramos a etimologia grega, o peso dos nomes como códigos de destino e mergulhamos nessa teoria biológica e teológica sobre o DNA divino. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, para mim significa que a história antiga nunca é bidimensional.
Textos sagrados são complexos. Quando a gente lê com curiosidade, a poeira some e o texto pula para 3 dimensões. Tudo está ali, só esperando alguém disposto a prestar atenção. Com certeza. E tem um pensamento final que esse debate me trouxe, muito atual, por sinal. A gente refletiu bastante sobre o peso visceral do nome no passado, né? O onoma. Sim, a missão audível da pessoa do berço ao túmulo. Isso. Se o ato de nomear era uma ferramenta psicológica e social tão poderosa para dar propósito e pertencimento a uma nova vida, o que diz sobre a nossa sociedade o fato de tratarmos os nomes só como tendências de cartório? É uma perda e tanto, né? Pois é. Será que não abrimos mão de um dos ritos de identidade mais primitivos que a humanidade tinha? Fica o convite para quem está ouvindo repensar a intencionalidade escondida na linguagem do nosso dia a dia. Nossa, essa é uma provocação excelente para a gente ficar remoendo depois do episódio. Quando a gente chama alguém na rua hoje, que missão a gente está ecoando, né? Fica a reflexão. Pessoal, a gente agradece imensamente a companhia de vocês em mais esse mergulho profundo. Continuem desafiando o piloto automático da leitura, tentem sempre enxergar além da superfície e a gente se encontra na nossa próxima análise aprofundada. Até mais!